meu povo! Quanto tempo que eu não ponho vídeo aqui nesse canal? Esse canal aqui já tá crescendo até mato. Mas hoje aqui vai ter um vídeo e dessa vez eu vou falar da coisa mais desejada quando o assunto é Itália. Que é o trabalho, né, gente? Porque a gente precisa trabalhar pra comer, porque ninguém vive só de brisa, luz e pontos turísticos, né? Então fica comigo até depois dessa vinhetinha aqui de 3 segundos que eu vou te contar as melhores coisas que você tem que saber sobre emprego na Itália. Então, roda a vinheta! E bem-vindo de volta ao meu canal! E se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Ellie, sou brasileira, atualmente moro em Padova, na Itália. E nesse canal eu venho dividir as minhas experiências, contar algumas coisas, tentar dar uma ajudada aí nos nossos amigos brasileiros, para que a imigração de vocês seja mais tranquila, ou até mesmo a visita ao país, né, o passeio aqui na Itália seja bem mais tranquilo. Então vamos sem enrolação aí pro tema do vídeo de hoje. O tema do vídeo de hoje é o mais querido, o mais desejado, o trabalho aqui na Itália. Então hoje eu vou falar as principais coisas que você tem que saber quando você vai procurar emprego na Itália. E no final desse vídeo também eu vou deixar um bônus, um brinde para quem já quer ir começar a pesquisar, mesmo que não vá pegar uma vaga agora, mas que já quer sentir aí mais ou menos a quantidade que tem no mercado, mais ou menos o que pode ou não fazer, onde pode pesquisar e como que funciona a procura por emprego aqui na Itália. Então vamos lá, eu vou elencar aqui para vocês 8 dicas de coisas que você tem que olhar sem pestanejar numa vaga. Dessas 8, eu vou colocar 4 como exigência. Quando é que fala? Exigência. Então eu vou colocar aqui 4 como exigências que você tem que ter em relação ao emprego, e outras 4 eu vou colocar como exigências comuns que os empregadores têm e que você tem que se atentar, se você tem aquele requisito, né, aquela exigência, ou se naquela vaga ali, se você caso não tivesse, aquela vaga não precisa daquilo, ok? Então vamos colocar aí primeiro. A primeira exigência que você tem que ter para uma vaga é a questão de você saber se é full time ou part-time, tá? Isso aí vai ser o principal, principalmente para quem quer aí conciliar trabalho com estudo ou até mesmo trabalho com vida pessoal, como muitas vezes acontece, que é um grande problema para nós mamães. Então você tem que saber se é full time ou part time. O full time você vai trabalhar ali o dia inteiro, né, 8 horas por dia. E o part time ele pode variar de 4, de 6, de 2 horas por dia. Ou também esse horário reduzido, mas não todos os dias da semana, mas também pode ser de domingo a domingo. Então você tem que ali se atentar nessa carga horária para você saber se aquilo se encaixa na sua vida e se aquilo realmente é o que você quer para trabalhar. Porque, obviamente, aqui na Itália, você recebe por horas, então óbvio que o part-time você acaba recebendo um salário ali um pouquinho menor do que seria o full-time. Então também você tem que ver se isso aí atende às suas necessidades financeiras no final do mês. E o segundo ponto, na verdade, vamos dizer que esse segundo ponto é 2.1 e 2.2, né? Digamos assim, porque tem 2 dicas em uma. É a questão do contrato de trabalho. Primeira coisa que eu já quero falar, tá? Dentro dessa mesma dica. Não trabalhe sem contrato. Ah, mas eu tô ilegal. Ah, mas eu vou ficar aí como turista. Eu não vou voltar, não tenho como me legalizar. Realmente, no seu caso, é muito mais difícil. Realmente, você vai ter que trabalhar por fora. Você não pode ser inserido no sistema de trabalho das zonas, né? Das áreas. Então, você não pode ser inserido porque você também não tem código fiscal e você não tem nenhum tipo de registro aqui. Então, realmente, para você fica bem mais difícil. Mas se você é legal aqui na Itália, você tem cidadania ou você tem um permesso de sojourno válido, evite, tá? Não trabalhe sem contrato, gente. Não trabalhe, nem que seja o conhecido, a pessoa que cresceu com você, a pessoa que é da sua família, não trabalhe sem contrato. Primeiro ponto, por que você não pode? Obviamente por conta do recolhimento, né, pro INPS, que é como se fosse o INSS aqui da Itália, né, que é para você futuramente conseguir se aposentar. E obviamente, né, gente, para te dar um respaldo, porque se a pessoa virar para você no final do mês e falar que você não vai receber nada, que ela não vai te dar dinheiro, você não tem o que fazer, né, porque você não tem nenhuma prova que você tem um vínculo empregatício com aquela pessoa. Então é melhor você ter um contrato para evitar a fadiga e evitar qualquer tipo de coisa.
E já dentro dessa mesma dica, já também falando sobre contrato, é a questão de você observar se o seu contrato é determinato ou indeterminato, né? O indeterminato é o querido, é o gostosão que todo mundo quer esse bendito esse contrato indeterminato, porque é um contrato que te garante um emprego vitalício, digamos assim, né? Na verdade, quando você é detentora desse contrato, a pessoa ali não pode te mandar embora, a não ser por justa causa, por questões graves, mas a pessoa não tem direito de te dispensar só porque deu na telha dela, tá? E o determinato, ele tem início e fim, né? Ele tem um prazo. Muitas empresas usam de 3 em 3 meses até completar 2 anos. E aí, se você fica na empresa 2 anos, eles ali renovam já por um indeterminado, né? Porque eles já conhecem como que é o seu estilo de trabalho e seu estilo de responsabilidade, né? Porque a gente sabe que tem gente que tem mais responsabilidade e outras não. Então, assim, geralmente é isso, mas pode variar. Tem raras exceções que você já entra com indeterminato. Tem também gente que faz de 6 em 6. Então vai depender. Mas no geralzão, assim, do mais comum, pelo menos na minha região que eu vejo, é de 3 em 3 até formar 2 anos para chegar no indeterminato. Muitas vezes no último, a pessoa acaba te mandando embora porque ela não quer ter aquela obrigação para sempre com aquele funcionário, mas tem empresas que sim, realmente, quando você prova ali a sua eficiência, ela vai te fazer um contrato indeterminado mais para frente. Terceiro ponto aí, não menos importante, né, gente, que é o faz-me rir, né? Você tem que saber ali mais ou menos quanto você vai ganhar. Aqui na Itália não existe um salário mínimo base, né, pro país, assim, que nem a gente tá acostumado no Brasil. Aqui na Itália, aqui existe hora mínima, né? Valor de hora mínima. Para cada categoria tem um valor de hora mínima. Então, para a indústria tem um valor de hora mínima, para a agricultura tem um valor de hora mínima, para serviços operacionais, como por um exemplo, limpeza, tem uma hora mínima. Então, você tem que ver para aquela tipo de vaga que você está se candidatando, qual é a hora mínima específica que você tem que ganhar, tá? Obviamente que aí a empresa também, você tem que saber o quanto que aquela empresa está disposta a pagar, porque aí você faz uma reflexão, né? Se realmente está sendo justo, ou se realmente você está ganhando muito bem, ou se não, você está ganhando pessimamente. Então é importante você ter atenção nisso. E também é muito importante você saber quanto de hora na semana aquela empresa ela te garante. Independente se é part-time, se é full-time, quantas horas são semanais. Porque aí você consegue fazer um cálculo mais ou menos quanto que você vai ganhar por mês, né? Óbvio que como é por hora, se você faz uma hora extra, um dia mais, um dia menos, você consegue ganhar mais ou consegue ganhar menos, mas você consegue ter uma base, uma média de quanto você vai ganhar para poder fazer seus planos dentro da sua vida e saber quanto que você pode gastar, quanto que você pode se endividar ou quanto que você não pode se endividar. Bom, gente, a tia aqui já encostou aqui as costas, porque, gente, eu sinto muita dor nas minhas costas, inclusive depois eu posso até contar o porquê, mas enfim, o último ponto aí que eu quero falar pra vocês em relação a trabalho é olhar bem as especificações do cargo, tá? Pode parecer besteira, pode parecer loucura, pode parecer que eu tô falando merda pra encher linguiça, mas não, gente, não é verdade, tá? Você precisa, sim, olhar as especificações. Porque tem muita profissão aqui, até que a nomenclatura pra gente que tá chegando, a gente às vezes associa com nomenclaturas parecidas no Brasil. E aí a gente acaba não olhando o que a vaga descreve, né? O que a vaga diz que você deve fazer enquanto está trabalhando, tá? Por um exemplo, tem vagas aqui que você vai achar como cameriere, a pessoa vai linkar com camareira. E tem a cameriera ai piano, que é a camareira de hotel. Então você tem que olhar pra ver, porque obviamente que uma garçonete, que é a cameriere, né, vai fazer no restaurante servindo mesas é bem diferente do que uma camareira de hotel vai fazer limpando quartos. Então você tem que olhar o que realmente é obrigação sua da vaga, até mesmo, tá? Pra quando você for começar naquela vaga, você entender o que é obrigação sua e o que não é, tá? Você tem que ter muita atenção nisso, porque a gente, como a gente é imigrante, a gente não pode ser muito bobo, tá? Não é porque você é imigrante, você vai deixar o empregador, né, mandar você fazer coisas realmente que não tem nada a ver com o que você tá sendo pago pra fazer, só com medo de ser mandado embora e depois não conseguir outro emprego. Obviamente que a gente fica um pouco bloqueado, né, que a gente fica com medo, porque às vezes é muito difícil conseguir a primeira vaga, mas a gente tem que se impor, porque, gente, o italiano é um povo muito esperto, tá? Principalmente com os estrangeiros.
tá bom? Eles se julgam os inteligentes e os imaculados. Então, assim, dependendo se você pega uma pessoa que tem esse sentimento, esse modo de agir, e a pessoa já quer agir de má fé, ela vai te empurrar tudo. Então, você tem que ver exatamente o que é pra você e o que não é. Você tem que ver realmente o que tá pedindo e se você realmente é capaz. Porque também, se você se candidata pra fazer uma vaga e os caras verem que você não é capaz, você vai escutar a missa do galo, tá? Porque eles também são bem assim. Eles não guardam nada na boca, eles soltam mesmo. Bom, agora vamos falar aí, né, sobre as 4 coisas que geralmente eles pedem aqui para trabalho. E no final do vídeo, lembrando que eu vou deixar aí algumas dicas para vocês já irem pesquisando, para vocês já ir vendo mais ou menos se você, enquanto tá no Brasil, se você já pode ir se adequando com alguma coisa, ou até mesmo se você já tá aqui na Itália para fazer algumas pesquisas mais avançadas. Mas antes disso, de eu falar aí as 4 coisas que os empregadores geralmente pedem, eu vou pedir pra vocês se inscrever no meu canal, né, gente? Porque eu tô aqui gastando minha saliva, daqui a pouco tô aí precisando até fazer um gargarejo, de tanto que eu tô falando aqui pra ajudar você. Então, por favor, se inscreva aqui no meu canal, deixa o like se o vídeo foi importante. E se você tiver alguma coisa de dúvida, ou até mesmo alguma coisa pra acrescentar pra outras pessoas que chegam nesse vídeo, terem informações mais completas, comentem aqui no vídeo, porque eu sempre tô vindo aqui responder vocês. Bom, agora que você já se inscreveu aí no meu canal, vamos falar pra você sobre o que geralmente eles pedem, né? O que geralmente os empregadores pedem aqui para que você tenha. Óbvio que vai ter empregador que vai pedir, óbvio que vai ter empregador que não vai pedir, mas vamos dizer assim que 70% das vagas pedem isso daqui. Bom, a primeira coisa é bem óbvia, que é a experiência naquela área, né? Só que aqui na Itália tem um porém, tá? Tem um porém aí, essa questão de experiência. Porque aqui não tem carteira de trabalho, né? Aqui você trabalha por contratos, como eu disse no começo do vídeo. Então, assim, tem muita gente que usa da esperteza e do jeitinho brasileiro para conseguir emprego. Então, às vezes, a vaga é pra limpeza. Vamos dizer que a vaga é para limpeza, né? Que geralmente é o que tem mais comum, assim. E aí você vai e fala, não, eu já trabalhei com limpeza no Brasil, até porque ele não vai te pedir a sua carteira de trabalho brasileira, porque ele não vai entender nada que tá escrito ali. E aí, trabalhei 5, 6 anos como limpeza no Brasil. Isso é muito perigoso, tá, gente? Porque às vezes a pessoa diz que tem experiência, às vezes a pessoa diz que tem, já conhece aquela área. E aí quando a pessoa vai trabalhar, vê que o negócio é bagulho doido, né? Que o negócio realmente é puxado. Então, algumas vagas assim, geralmente eles pedem pra você fazer teste, tá? Quando é pra camareira, quando é pra limpeza, como é pra mexer com comida, ou até mesmo pra atendimento, eles pedem pra você fazer além da entrevista, fazer um teste ali. Não são todas, mas às vezes acontece, exatamente pra saber se você não tá metendo louco, né? Porque tem muita gente que eu conheço que foi assim e acabou conseguindo, hoje em dia até trabalha nessa área, mas obviamente que foi bem mais complicadinho e um pouco mais constrangedor, né? Bom, a segunda coisa que eles pedem muito aqui é a questão da patente de guida B. Você tem que ter habilitação B ou até mesmo ter o carro, porque muitas vagas você vai encontrar escrito lá, patente B automonita ou automonito. Tá? Automonito é que você tenha um carro, que você esteja munido de um carro, entende? Então, além de ter habilitação, muitos querem que você tenha um carro para conseguir chegar, né? Porque dependendo dos locais que você mora na Itália, você não vai ter metrô tão fácil, você não vai ter ônibus a 10 em 10 minutos, como alguns lugares do Brasil a gente conhece. Porque, gente, falando a real, nas cidades um pouco menor aqui na Itália, o transporte público é uma coisa um pouquinho dificultosa, assim, digamos assim. Então eles pedem muito para você ter a patente e o carro para se locomover. Algumas vagas vão te ressarcir, né, do que você gasta com gasolina, outras não vão. Então também é uma coisa, até voltando lá para a parte das suas exigências, você também procurar saber sobre isso, né? Terceiro ponto, tá? Terceiro ponto. Muita gente vem para Itália, falando italiano, falando bem, então pensa, pô, pra arrumar um emprego vai ser suave, porque eu já falo italiano bem, né? Eu já fiquei meses, anos ali estudando italiano antes de me mudar, então pra mim vai ser mais fácil. Gente, pare e pensa, qual outro país do mundo que você fala italiano? Só na Itália, né? E digamos assim que o italiano tem certas coisas que se parecem com o português. Então, o nosso terceiro ponto é o inglês.
Gente, ainda mais porque a Itália é, como eu disse, um país turístico. Então vai vir muita gente de muito lugar do mundo, dependendo de onde você vai trabalhar. Por exemplo, aqui na minha região, a cidade mais famosa é Veneza. Então, se eu vou arrumar uma vaga de trabalho em Veneza, óbvio que o dono ali do estabelecimento vai querer que eu saiba falar inglês, né? Porque ele sabe que eu vou ter que atender muito a turista. Então vem turista de todo lugar do mundo. Então, geralmente, as pessoas vão, quando vai viajar, elas não sabem todas as línguas do mundo. Geralmente elas se garantem somente com o inglês e ali elas desenvolvem. Então, o inglês é muito pedido e muito importante. Mas, obviamente, se você, assim como eu, não fala inglês, vai ter vagas que não vai precisar. Geralmente é quando é fora desses polos turísticos. Você pode ser que você arrume sem a precisão do inglês. Quarta exigência que geralmente você vai encontrar no mercado de trabalho italiano. Bom, como eu já vim falando aqui no vídeo, muitas das vezes quando a gente chega aqui na Itália, as primeiras colocações de trabalho, independente da profissão que você tenha no Brasil, tá? Independente se você seja um profissional renomado no Brasil, obviamente que isso daqui, se você também não vir já transferido da empresa que você trabalha no Brasil, mas se você vem para começar do zero, se você pede as contas no Brasil e vem para cá para tentar arrumar alguma coisa aqui, as primeiras posições que geralmente a gente consegue, assim, é nas áreas de limpeza, né, gente? Sendo lava-prato, ou sendo fazendo faxina, ou sendo camareira, ou até mesmo, como eu disse, na área de restaurante, né? Sendo uma cameriere, que é a garçonete, né? Um garçom, ou sendo também o lava-prato, como eu falei agora há pouco. Então, geralmente, quando você vai trabalhar para as áreas de limpeza, né, limpeza de escritório, limpeza de quartos de hotel, limpeza residencial, geralmente eles pedem um curso de sanificazione e desinfeczione, né, que é de sanificação e desinfecção. Então, geralmente, eles vão te pedir, algumas empresas já te dão de graça, quando você entra na empresa, às vezes a empresa já tem online lá, um sisteminha que você faz o curso e consegue emitir o certificado. E é bom também porque você consegue levar para outras empresas, aquele certificado é para sempre seu, você consegue apresentar em outras seleções, não é específico para aquela empresa, porque é um curso com uma didática bem, digamos assim, uniforme, né? Serve para todas as vagas. E quando você vai trabalhar com comida, com cozinha, com culinária, eles pedem muito um curso chamado HACCP. Esse HACCP é exatamente para segurança alimentar, é exatamente para saber o manuseio, como que você pode congelar ou descongelar, como que deve ser a limpeza de uma cozinha, como que deve ser, cada tipo de alimento deve ser conservado. Tudo isso que caminha ali ao redor, né, gente, da segurança realmente do alimento, para ninguém ter ali uma infecção, alguma coisa do tipo. Então você vai ter que fazer sim. E também segue a regra do que eu falei aí do curso de sanificazione, né? Tem empresas que pagam para você fazer antes, como se fosse um treinamento, e tem empresas que você já tem que chegar lá tendo, né? O importante é que quando você faz, você já tem ali, e óbvio que de tempos em tempos você tem que renovar, não sei dizer de quanto tempo em quanto tempo você tem que renovar isso, mas você tem que ter sim. Como eu prometi aí durante um bom tempo aí no vídeo, eu vou deixar agora para vocês, aqui na descrição desse vídeo, alguns links de alguns sites que você pode encontrar emprego na Itália, tá? Alguns já são velhos conhecidos nossos do Brasil, mas que tem também aqui na Itália, e outros são alguns que são um pouco menos convencionais. Tem um, inclusive, que é o meu queridinho, porque lá você consegue achar trabalho, carro, casa para alugar, você consegue achar várias coisas, e até mesmo gente para trabalhar para você, né, para vir fazer um dia de serviço, seja um vidraceiro ou hidráulico. Então eu vou deixar também, junto com esses links, eu vou deixar aí um total de 6 links de locais que você pode procurar emprego, para você ou já ir procurando, ou para você ir aí olhando e vendo mais ou menos qual área que você acha que pode ser ali onde você vai morar, que é um pouco mais aquecida, ou que você vê que nunca tem vaga, e ali você tirar suas conclusões. Então, meu povo, muito obrigada a quem assistiu esse vídeo até aqui. Vou tentar agora trazer mais vídeos com a frequência que eu tinha antes. Depois eu vou fazer um vídeo contando, né, que eu já comentei com alguns que me seguem no Instagram, inclusive me siga lá se você não me segue, que eu estou um pouco sumida porque eu estou estudando para passar na universidade aqui na Itália. Então depois comente aqui também se você quiser que eu faça um vídeo contando como tem sido essa minha rotina de estudos e a que pé que anda isso, né? Será que tá indo? Será que eu não tô conseguindo? Enfim,
Mas eu vou tentar manter melhor aqui o YouTube, também o Instagram e o TikTok. Então me siga em todas as redes, porque em cada rede minha eu falo de uma visão diferente sobre a vida na Itália, tá? Então muito obrigada, um beijo e até o meu próximo vídeo. Tchau, tchau!